Sejam todos muito bem-vindos. Hoje o nosso bate-papo, ele é histórico, gostoso. Vamos lá, vamos falar um pouco da história da lavanda. A gente quer, como eu falei da outra vez, na nossa aula anterior, desculpa, na nossa aula anterior, o passado, Você gostou, né, Hans? a gente trabalha, né, o que é. Muitas vezes a gente fala, e o que a gente fez lá no passado a gente aprende para não replicar no futuro ou para trazer as coisas boas para o presente, e do presente a gente faz, no presente a gente leva, espera o futuro, mas por que não a gente trazer o futuro para o presente? E é isso que a gente está tentando fazer com esse movimento, pensar lá na frente e programar o nosso futuro, né? Então, onde a gente quer chegar com o futuro da lavanda é o que a gente está escrevendo agora. Então, daqui 3, até, inclusive, estava conversando com um produtor hoje, mais cedo, trocando mensagem aqui no grupo de produtores de óleos essenciais do Brasil, exatamente falando sobre isso, que a gente está escrevendo a história para daqui 2, 3, 5, 10 anos, né? Que o Brasil é tudo muito recente nesse sentido ainda. Independente do cultivo, tá? Seja lavanda, seja erva baleeira, pimenta rosa, tangerina, limão, enfim, independente do cultivo. Vamos falar um pouco da história, então, passado da lavanda, presente, de onde ela veio, quem utilizava e como foi essa propagação tão intensa pelo mundo, né? Que ela realmente é o óleo essencial mais consumido no mundo, é o primeiro óleo essencial, é o mais vendido. Qual é o presente da lavanda, como está, então, onde estão os produtores, os tipos de lavanda comercializados, cenário brasileiro, e aí, onde a gente quer chegar com tudo isso, né? Qual é o futuro da lavanda? Vamos começar falando de origem. Então, a origem da lavanda, ela em todos os livros, todos os lugares, artigos, em muitos lugares que eu pesquisei, conversando com várias pessoas, a gente percebe que a lavanda, ela é uma planta da Eurásia, ali, da época que era tudo misturado, mas essa parte mais mediterrânea. Então, o que é a Eurásia? Parte mediterrânea da Europa, que já se juntava ali com a parte de Oriente Médio. Então, já juntava com toda essa parte do Mediterrâneo, Oriente Médio, norte da África e a Índia. Então, toda essa região índica, do Oceano Índico, sempre muito perto do mar, e não necessariamente fala sobre montanhas ou sobre se ela é montanhosa ou não. Então, a gente tem, algumas regiões eram mais montanhas, outras regiões já era mais plano, mas fala basicamente, na literatura, fala basicamente dessas 3 grandes regiões. Falando um pouco de passado, quando a gente fala de passado, é passado, tá? Não foi no século XX, não é século XIX, é passado, data em aproximadamente 2.500 anos, a primeira literatura sobre lavanda, ela é basicamente dessa época, 2.500 anos atrás. Então, a lavanda, a gente percebe que ela foi usada, e ela é usada por muitas culturas e ao longo de diferentes séculos, por motivos diferentes, tá? Então, ela passa pelo, como eu falei ali, toda a região, ela passa pelo Egito, né? Então, o Egito, norte da África, Grécia, Roma, toda a parte do Oceano Índico, ali fala também da parte dos persas, e a lavanda ela é conhecida em diferentes regiões com nomes diferentes, isso tanto no passado quanto no presente. Eu tenho muitas pessoas que me perguntam assim, mas a lavanda é a mesma coisa que a alfazema? E aí, gente, a lavanda é a mesma coisa que a alfazema? Sim, a lavanda é a alfazema. Qual é a diferença? A alfazema, nossa, tá aqui, é árabe, tá? A alfazema é o nome árabe, aportuguesado. Se alguém for de descendência e eu falar errado, vocês me corrijam. Mas a alfazema, ela veio do árabe, né? Que eles chamavam de al-Usama, ou al-Kusama, ou al-Kusama,
que significa planta aromática. Quando os árabes, eles vieram para a parte da Europa, alfazema, e principalmente para a parte da Península Ibérica, então eles transformaram esse nome, Alcussama, enfim, em alfazema, principalmente os latinos, né? Portugueses e espanhóis. Então, por isso, sim, gente, todo lugar que tiver escrito alfazema é lavanda, tá? Tem gente que usa para planta errada, mas alfazema significa lavanda. Outro nome dado para lavanda, nardo. Nardo é um nome, tanto na Grécia, foi usada tanto pelos gregos, quanto pela Índia, quanto pelos persas. Porque na Grécia, nardo vinha dessa região, vinha do Nardos. Era uma cidade muito popular, né, na Grécia Antiga, Nardos, que era perto ali da região do rio Eufrates, já na divisa com a Síria, e ela se transformou, eles chamavam então essa flor que brotava na região de Nardos. Na Índia é nard. Nard é pelo formato da flor. Então a flor ela tem o formato mais um formato assim, né, cilíndrico, e na Índia eles chamavam essa flor de formato cilíndrico de nard, ou nardo. E na Pérsia significa nard, do sânscrito é nalada, que significa óleo perfumado. Então também eles usavam a mesma nomenclatura. Já no latim, o significado de lavanda, o lavanda vem do lavare ou da livêndula. Lavare, que é água com essência aromática, água de lavar, água de limpar, água de perfumar, de banhar, né? E livêndula, que significa lívido ou azulado, que é a cor da flor. Então, latim, principalmente na região da Itália, da França, né, da Roma antiga ali, se usava, então, lavanda. E como o Império Romano foi um dos maiores, é ainda mais utilizada o nome lavanda. Mas como os árabes tiveram uma presença muito forte na Península Ibérica, por ali eles falam mais alfazema. Podem reparar. Quando vocês viajarem, ou se vocês já tiverem viajado, reparem. É bem diferente, assim. Além disso, falando aí de passados e antepassados, na Bíblia fala-se muito de spikenard, na verdade, é um composto, é um bálsamo, né? Fala-se muito dos bálsamos, dos óleos de ungir, e tem-se na Bíblia, e acredita-se, os estudiosos, por conta da região, por conta das histórias e depois das descobertas, que a lavanda ela compunha esse bálsamo que eles usavam na unção, principalmente, e um deles, ali na história bíblica, que está falando no livro de Salomão, fala-se que é uma das ervas que compunha o bálsamo que a Maria Madalena ungiu os pés de Jesus antes da paixão de Cristo. Então, para vocês verem como ela remonta vários séculos e várias épocas de histórias diferentes. Então, a gente vai começar lá de trás. Vamos falar um pouquinho do Egito Antigo, né? Do mundo antigo mesmo, antes de Jesus, enfim, muito tempo lá atrás, 2000 e poucos anos, 3.000 anos lá para trás, ela já era usada no processo de mumificação e na perfumaria no Egito. Encontrou-se vários vestígios em algumas múmias, porque na história, gente, a parte mais legal de dar essa aula é que eu amo geografia, amo geografia e história, assim. Então eu fico lembrando a aula de história que tinha no colégio, sabe? Que foi ontem, é óbvio, igual todo mundo aqui. A gente passou por essa aula faz muito pouco tempo, né? Das pirâmides, Tutankhamon, enfim, tudo isso. E como que eles faziam toda aquela mumificação, né? Como que preservava o corpo? Porque não sei se alguém já teve a oportunidade, eu tive a oportunidade de visitar tanto o British Museum em Londres, que tem uma parte do Egito sensacional, assim como alguns museus nos Estados Unidos que também
tem essa parte de múmias muito legal. Tem um museu muito bacana sobre isso em Curitiba, que tem múmias também, muito, muito bom de ser visitado. Para quem não tiver oportunidade de ir para o exterior, vale a pena. Aqui, ó, Paraná, bem pertinho. Tem ali, dá para a gente ver isso. Por quê? Porque para fazer todo o processo de mumificação, eles ungiam o corpo. Faziam toda uma parte, eles chamam de unguento, passava todo um unguento no corpo para manter, né, esse corpo o mais intacto possível, para daí fazer toda a parte de enfaixar lá, da mumificação. E com os estudos atuais, óbvio, com a tecnologia do mundo moderno, verificou-se que esses unguentos, quando foi aberto o túmulo de tantos outros, mas principalmente de Tutankhamon, eles pegaram esses resquícios desses unguentos que estavam lá e fizeram análises e perceberam que entre tantos outros, 2 grandes compostos são a lavanda e o olíbano. O olíbano é uma seiva de uma árvore bastante comum no mundo ali na parte do Oriente Médio, né? Então, muito utilizada também. Então, eles usavam nessa parte de mumificação. Também, os homens ricos, eles usavam os cones sólidos com esse unguento e eles colocavam na cabeça, porque eles acreditavam que colocando na cabeça esse troço melequento, esse unguento, ele embalsamava o corpo no sentido bom de perfumava todo o corpo e assim eles se tornavam pessoas mais atrativas e mais perfumadas. Assim como a Cleópatra, né? Ela usava muitas vezes óleos de rosa para se banhar. Eles também usavam muito as lavandas para fazer esses banhos perfumados. Tá? Já falando um pouquinho mais da Grécia, o mundo antigo grego tem muito na história, a gente vê até hoje, né? Tem muita referência médica, de muitos estudos. Os gregos são muito considerados por essa questão dos estudos, né? Do aprendizado do mundo moderno mesmo. A gente, no mundo moderno, ainda usa muito dos estudos lá da Grécia Antiga. E um dos médicos gregos, que é o Teofrasto, lá no século 3 a.C., ele já tinha escrito no seu livro que chama Sobre os Odores, sobre tantas outras plantas e a lavanda. Então, a lavanda já foi citada ali nesse livro desse médico grego. Assim como o Anacreonte, que é um outro... Anacreonte já era mais um poeta, na verdade, um lírico. Ele recomendava ungir o peito com a lavanda. Sabe, que tinha-se muito... Cada povo acreditava de uma forma diferente que você... teria mais bênçãos ou seria elevado, enfim, a um outro nível, ou que você teria mais proximidade com as pessoas, de acordo, cada povo tinha uma crença muito diferente, né? Então, diferente dos egípcios que ungiam as cabeças, na Grécia, 2 filósofos, né, tanto o Diógenes quanto o Anacreonte, que era, na verdade, um poeta, eles falavam que se você ungisse a cabeça, na verdade, ela está no topo, então as coisas podem voar no ar, e só os pássaros se beneficiariam desse perfume que você passa na cabeça. Então, seria muito melhor você esfregar esses perfumes, né, essas plantas, nos membros inferiores, ou envolver o corpo, que isso traria gratidão e chegaria até o nariz, esse perfume. E daí o Anacreonte falava que era para colocar na altura do coração, porque tanto chegaria no nariz, quanto você se aproximaria, traria a lavanda, e a lavanda se aproximaria mais dos seus sentimentos, porque a lavanda, ela é considerada uma planta dos sentimentos, né? Então, isso era muito, acreditava-se muito na Grécia Antiga. E um dos primeiros descritivos do uso curativo da lavanda também é dessa época não, também é da Grécia, mas daí já um pouco mais adiante, ali de Dioscórides, de 77 depois de Cristo, onde tem aí, cadê o Marcelo, né?
que tem um volume, são 5 volumes intitulados de matéria médica. É tipo uma enciclopédia que ele escreveu, e ali ele falava sobre várias plantas medicinais, e uma delas é a lavanda, que eles já começaram a usar para fins curativos. Até aqui, gente, no mundo antigo, eles ainda usavam muito para essa questão de perfume, do cheiro, do odor, da mumificação, de manter. Aí depois foi se descobrindo tantos outros benefícios, né? Lembra que eu falei lá do mundo árabe, ali da Península Ibérica, né? O domínio da cultura árabe, ela veio muito forte nessa parte mediterrânea. Então, sul da França, ali, algumas partes da França, algumas partes do norte da África, e mais principalmente na Península Ibérica, Portugal e Espanha, né? Eles trouxeram toda essa parte medicinal, são muito conhecidos pela parte medicinal e utilização de plantas para medicina, para esse uso. Um dos maiores médicos conhecidos ali já depois de Cristo é Abu Alicina, né? Ele era o Avicena, conhecido entre 980 depois de Cristo e 1037. Ele mencionava também nos seus escritos sobre o uso curativo da lavanda. Quando a gente fala uso curativo da lavanda, o que é? Queimaduras, picadas de inseto, cortes, porque ela realmente tem uma propriedade antisséptica, né? Que foi se descoberta depois, bem mais para frente. Descoberta não, foi-se aqui no mundo moderno já, foi se utilizado. Mas várias variedades de lavanda, lembram aqui lá na aula passada, na nossa aula inaugural semana passada, e eu sempre, todas as nossas reuniões, ou toda vez que eu converso com alguém, sempre falo que existem vários tipos de lavanda, né? Realmente, gente, existem vários tipos de lavanda para diferentes tipos de território e também para diferentes usos, né? Então, várias variedades de lavanda que inicialmente eram simplesmente paisagística, os árabes trouxeram para a Europa, para essa região europeia, e começaram a domesticar. Então, eles domesticaram e trouxeram e replantaram, então, nessa parte da Europa, ali onde tinha essa dominância árabe. Vamos falar um pouco do mundo romano, do Império Romano, o maior império ali da Europa, de tantas regiões, né? Os romanos, então, os antigos romanos, eles reconheciam a lavanda pelas qualidades curativas e antissépticas, lembra, né? Gregos usavam, árabes usavam, já começaram a usar como curativos, e os romanos, gente, muitas guerras nessa época, né? Muitos tempo de caminhada, muito tempo no mar, então eles usavam as plantas, e assim eles foram fazendo anotações nos seus cadernos, tá vendo, ó? Essas aqui, por exemplo, são anotações reais, são livros, são fotos de livros achados, né, nesses descobertos aí nas pesquisas, enfim, paleontologia e tudo mais, que tem povo, que historiadores, né, que pesquisam. Ela também era muito, muito utilizada para repelir insetos, para cozinhar e para se lavar. Nossa, Dorin, mas 3 coisas completamente diferentes. 3 coisas completamente diferentes. Como que eles descobriram isso? Porque os árabes trouxeram muito mais para a Europa. Fizeram ela ser mais domesticada. Com isso, aumentou-se o cultivo da lavanda. Cultivavam por algum motivo? Principalmente porque ela era cheirosa e perfumada. Principalmente por isso. Cheirosa, perfumada, plantava perto de casa para dar mais cheirinho. Lembra, né, que nessa época, saneamento básico, 0, né? Então, basicamente, para perfumar os ambientes. E plantando mais perto, começaram a perceber que os insetos não chegavam tão perto. E fazia-se muito experimento com plantas aromáticas. Por isso, fazia-se os experimentos de cozinha, para dar mais sabor. Né? O sal veio bem depois, né, gente? Demorou muito para ter sal, né, na vida. Então, assim, nas partes que não eram tão perto do mar, né? Então, tinha que aromatizar a comida com outras coisas. E com isso, eles começaram a aromatizar a comida com as plantas. Ah, morreu muita gente? Com certeza, que deve ter comido planta que não tinha que comer, aquela coisa toda, né? E usava para se lavar, lembra lá, né? Cleópatra já usava, então não são os romanos que iam falar que não usariam.
Plínio, que era um escritor esse enciclopedista, nossa, quanta palavra difícil, ele já tinha observado que tinha muitos benefícios, e com isso, muitas, principalmente para mulheres, problemas menstruais, ou seja, muitas dores, dores de estômago, distúrbios renais, ictirícia, hidropsia e no tratamento de picadas de inseto. Então, eles começaram a usar muito mais, já tinha-se mais, começaram a estudar muito mais, né, benefícios de plantas para aplicação médica, e aqui eles já começaram a usar. Um dos óleos mais perfumados era chamada de Nardinum, que era um dos óleos dessas misturas de óleos que já incluía lavanda. Normalmente as mulheres penduravam do lado lavanda, já do lado das camas. Ó, vamos falar de lavanda, que a gente bateu um papo com o Duda, que é o Gustavo de Garanhuns, do interior de Pernambuco. Ele é professor, agrônomo, e ele escreveu um livro sobre lavanda, estudou, morou na França, estudou muito a lavanda por lá. E a gente bateu um papo e ele falou assim, não, lavanda faz muito bem. A gente pode considerar a lavanda afrodisíaca, a gente pode considerar a lavanda como uma planta do amor, porque considera-se a lavanda uma planta muito feminina, do feminino, da mulher, mas sim, pode considerar a lavanda uma planta do amor. E daí a gente foi estudar, eu fui estudar mais e comecei a pesquisar mais. E realmente, a mulherada usava mesmo para colocar do lado da cama, para trazer todo esse perfume, aroma do amor. E ele falou assim, prova uma cachaçinha com uma lavanda, ó, que dá bom. Tá lá, vamos falar de lavanda sobre isso. Depois eu vejo com o Marco se ele tá liberado ou se ele tá no clube da lavanda. Mas é um bate-papo bem legal. E acreditava-se, né? Acredita-se que os romanos, então, tenham conhecido ou usavam três espécies de lavanda por mais tempo, né? Ali na região do Império Romano, que são as lavandas pendiculatas ou lavandas estoecas, que são essas aqui da parte de cima, ó, que parece uma borboletinha, ela é tão lindinha, e a lavanda dentata, a nossa famosa lavanda dentata, então já era utilizada no Império Romano. Aí vamos falar um pouquinho mais sobre a Idade Média e sobre uma outra região da Europa, né? Vamos atravessar ali o mar e chegar numa ilha, chegar ali na parte do Reino Unido, lavanda mencionada pela primeira vez ali na época do rei Eduardo, 1301, né, em alguns registros. Ele usava muito a lavanda para arrecadar dinheiro, então fazia-se permuta, ó que maravilha, né? Essa troca, vendia-se e trocava. Já no Henrique VIII, quando foram dissolvidos os mosteiros, nessa época, gente, da Idade Média, ali 1300 e pouco, só podia cultivar lavanda os monges, só nos mosteiros, tá? Não podia se cultivar lavanda fora deles. Então, eles trocavam, fazia-se dinheiro. Eles vendiam, pegava dinheiro para comprar outras coisas. Já na época do Henrique VIII, então, ele acabou com os mosteiros. E a lavanda, ela se tornou muito mais doméstica e ela foi ser plantada em outras regiões do Reino Unido. Estamos falando de Reino Unido, tá? Então, as damas das mansões usavam, então, as lavandas para todas as coisas. Assim como já era usada nas outras partes da Europa, África, Ásia, Oriente Médio, elas começaram a usar ali também. Lavar lençol, eles costuravam os saquinhos, né? Para colocar nas gavetas, armários, portas, enfim, na cama, travesseiro. Usava muito para refrescar principalmente o ar. Sabe quando faz um maço e bate assim? Então, para refrescar o ar. E ela era misturada com cera de abelha para polir móveis nessa época também. Sempre plantada perto da lavanderia, perto das cozinhas. Por quê? Além de repelir insetos, as lavandeiras usavam para estender os lençóis para secar, estendia-se os lençóis em cima dessas moitas de lavanda, para ele ter esse perfume depois de seco. A rainha Elizabeth I amava lavanda e o seu perfume era só de lavanda, ela usava tanto na culinária quanto na perfumaria. Então ela tinha um lugar, tinha-se um espaço, né, que era o único espaço que poderia única botica que poderia fazer o perfume de lavanda para ela ser usada, para ela usar,
E ela também usava muito no chá, principalmente para dor de cabeça. Aí vem um outro uso medicinal, dor de cabeça, lavanda excelente, né? Todos os tipos de lavanda. Já Henrietta Marie, que era a esposa do rei Carlos I, trouxe a parte cosmética, que já lá na parte continental da Europa começaram-se a fazer, trouxe para a corte inglesa, então começaram-se a usar sabonetes perfumados, os pupurris, água de lavar e para tomar banho com a lavanda. Já no Carlos, aí na época lá da França, do Carlos VI, tinha as almofadas de assento, que elas eram recheadas, que também trouxeram para o Reino Unido. Nessa época, né, tinha aquela questão de casar, na Escócia casava com francês, enfim, daí depois começou aquela briga toda entre França e Inglaterra. E no século XII, observou-se que o óleo de lavanda era muito eficaz, já era eficaz para picada de inseto, então era muito eficaz também para piolhos e pulgas. Imagina, gente, nessa época se não tinha piolho e pulga. Aí, ali na época do Renascimento, século XVI, na França, ela era extremamente já era considerada muito eficaz contra as infecções, então já fazia luvas, e os fabricantes licenciados poderiam usar a lavanda para como é que fala? Para esterilizar a luva, porque parecia que as pessoas podiam ficar livres da cólera, que era uma das doenças que tinha muito nessa época, né? E já que era uma praga. E já no século XVII, na Inglaterra, a lavanda era encontrada na maioria das ervas de cura para tudo. Então, sabe aquele negócio? Dor de cabeça, aqui tem, lavanda cura. Não sei o que, lavanda cura. Ou mistura com não sei o que lavanda cura. Então, um grande herbalista inglês, o Gerard, o Parkinson e o Cooper Pare, escreveram sobre lavanda e sobre esse poder curativo da lavanda em vários tipos de doença, né? E aí foi gerando um grande interesse e surgiram os grandes vendedores ambulantes de lavanda, que eles vendiam em diferentes feudos dessa época, né? E os preços, eles foram crescendo e se elevando, até que eles eram muito, muito altos na época da peste, da Grande Peste, ali já em 1665, mais ou menos, quando todo mundo pensava que a lavanda, todo mundo pensava não, muitas pessoas usavam a lavanda para se proteger, para criar uma certa barreira e se proteger dessa doença, e os ladrões de túmulo, eles acabavam pegando essas lavandas para lavar os pertences das vítimas. Imagina, as pessoas usou ouro, né? Tudo aquilo que as pessoas eram enterradas, porque achava-se que nessa época a Grande Peste você não podia pegar nada, nem brinco, nem dente, nem ouro, nem nada, ia tudo para o túmulo, né? E os ladrões iam lá. Já na era vitoriana, ainda no Reino Unido, a Rainha Vitória gostava muito de lavanda também. A Rainha Vitória é essa boniteza que está aqui do nosso ladinho. E a lavanda estava muito na moda entre as mulheres. Tanto fresca quanto seca, ela era sempre colocada em saquinhos de musseline e guardava no guarda-roupa. Gente, a gente faz isso até hoje. Né? E ela é excelente contra traça, piolho, pulga, todas essas coisas. Também muito usada para lavar as paredes, então para perfumar a água, para lavar as paredes, os móveis, para colocar nos lençóis, né? Na época, imagina que na época colchão de palha, colchão de tudo quanto é tipo que a gente possa imaginar, então colocava-se esses saquinhos de lavanda no meio do colchão ou entre as prensas do linho que era feito os lençóis. De novo, continuava-se os usos, né, de tratar insetos, perfumes, pupurris, e também muitas mulheres faziam bolsinhas menores e colocavam no decote, gente, para usar, em vez de usar perfume, às vezes o perfume era muito caro, então elas faziam essas bolsinhas de musseline, colocava na blusa e saía se perfumando. Lembra? Os homens usavam isso lá na Grécia Antiga? Aqui era utilizado também.
Depois apareceu na farmacopeia de Londres, e o uso excessivo continuou, deu o que aconteceu com a perda de popularidade. Ali no início do século XX, a lavanda começou a ser associada, imagina, né? A rainha com velhinhas, só as senhorinhas usavam. Então, esse uso tão popular entre as moças, entre os moços, entre a população mais jovem, ela decaiu. E então, ela também caiu muito a sua popularidade nessa região. E durante a época vitoriana, Mitcham, que era um subúrbio de Londres, que era o centro da produção do óleo essencial, principalmente dos produtos da lavanda inglesa, quase morreu justamente por conta disso. Hoje realmente não existe mais, eles até acharam, esse aqui é um recorte de jornal, eles até acharam a casa onde começou para tentar transformar no museu, mas até agora eles não conseguiram achar a família dona, porque não tinha-se... Quem ficou tomando conta da casa não tinha herdeiro. Então, ainda busca-se informações sobre isso na Inglaterra. Muito legal essa história, porque também são lavandas diferentes. A lavanda que chegou na Inglaterra e a lavanda que ficou na Inglaterra, ela é muito mais azulada, um roxo mais azulado, né? A lavanda, então, é chamada de lavanda inglesa. É muito interessante. Vamos falar um pouquinho agora já, um pouco mais recente, século XIX, século XX. Continuou-se, então, o uso e aperfeiçoou-se o uso de perfumes e cosméticos. Com o desenvolvimento da indústria de perfumes, a lavanda acabou se tornando um ingrediente muito importante em várias composições, né? Tanto utilizado para fragrância, quanto para sabonetes, loções, água de cheiro, enfim, tantos outros usos cosméticos. Já para medicamento e antisséptico, a lavanda sempre usada para curar feridas durante a guerra. Durante a Primeira Guerra Mundial, ela foi muito utilizada para lavar e curar feridas, quando o antisséptico já não, médico mesmo, era um pouco mais escasso, ou caro, ou não se chegava com tanta agilidade. A lavanda, lembra que a lavanda, ela era, querendo ou não, um arbusto rural, um arbusto que estava ali, né? Ela foi domesticada depois de muito tempo. E na aromaterapia, já no século XX, o químico francês René Maurice Gattefossé foi quem redescobriu as propriedades curativas da lavanda. Lembra que eu falei lá atrás, né? Que a gente teve, era usada para curar ferida, e assim foram descobrindo cada vez mais benefícios da lavanda ao longo do tempo, e foi sim no século XX, onde depois de um acidente no laboratório, ele acabou se queimando, e a primeira coisa que ele viu, isso é o que está escrito nos livros, diz assim, que a primeira coisa que ele pegou foi um óleo de lavanda e tacou nessa queimadura, e ela cicatrizou muito mais rápido, sem infecção ou cicatriz. E aí ele começou a promover, então, a aromaterapia, destacando esse dentre os grandes benefícios do óleo essencial da lavanda. E aí, quando a gente fala do óleo essencial da lavanda, Dori, mas você está falando aqui da França, você está falando aqui da Inglaterra, você está falando aqui da Índia, e a gente fala tanto do óleo de lavanda dentata, da onde vem tudo isso? Lembra que a lavanda dentata já estava lá na época dos romanos. Qual a diferença? A diferença é que cada lavanda tem um perfume diferente, odor, realmente cheiro, odor diferente, e algumas foram mais utilizadas ou se deram melhor em algumas regiões, né? E isso inclui a expansão. Então, foi quando se expandiu. Por quê? Tem uma que é melhor que a outra? Não, tem benefícios diferentes da lavanda. E a expansão da lavanda na França, por isso que muitas vezes a gente pensa que a lavanda é francesa, é o primeiro país que vem na nossa cabeça, querendo ou não, de todos nós, quando a gente fala de lavanda, a gente pensa na França. Sim, são geniais. Foi um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, quando os perfumistas, houve ali um acordo entre os perfumistas franceses, que já se tinha perfume muito na França, e o governo, viam que a produção de lavanda era um meio de impedir as pessoas de sair dessas regiões mais litorâneas.
essa região onde eles plantaram, onde eles plantam lavanda, e daí a Clara morou lá, até era uma região que tinha muitos pomares de amêndoas, pomares, era plantado muitas outras coisas. Imagina que a amêndoa demora um tempão, gente, para crescer, para dar a amêndoa, para depois você colher, para depois você processar, quebrar, enfim, é um custo altíssimo. E começou, e fora que estava na região litorânea, guerra, vocês já viram, né? Então, ele incentivou, o governo francês incentivou muito essa região a plantar lavanda, até para um desenvolvimento pessoal, e isso aconteceu não muito tempo, tá? Na Itália. A gente foi para a Itália em 2019, e a região ali na divisa da Lombardia, na divisa ali com a França, até um pouco lá perto de Florença, tirando Cinque Terre, né? Pulando essa parte de Cinque Terre, mas é uma região que o governo italiano também está incentivando o cultivo de lavanda, principalmente lá nessa parte de Gênova, ali para baixo de Milão, porque teve um movimento muito grande de saída dos jovens. Então, está trazendo essa população de volta com a produção da lavanda. Tá muito grande, pesquisem. Na Itália está crescendo muito o cultivo de lavanda também, nessa região mediterrânea. E foi assim que a França se tornou a maior produtora de lavanda do mundo. Já eram muito considerados os perfumistas, então eles começaram a utilizar cada vez mais, aumentaram, ampliaram a produção. Lembra, todos os outros lugares não tinha-se produção industrial, não tinha-se um cultivo em escala. Todos eles eram cultivos ali para sanar dores locais, dores ou de famílias, ou da monarquia, ou dos feudos, né? E foi na França que fez esse boom, então que teve começou-se então esse crescimento e esse plantio em escala, tá? E claro, testes e testes para ver qual melhor lavanda se adapta. É assim que funciona. Existem 47 tipos de lavanda catalogada. Todo ano descobre-se mais 2 tipos. Por quê? Porque elas também cruzam entre si, fazem novos híbridos, novos tipos de lavanda. Então, assim, tem que se fazer testes, testes e testes. Vamos falar do século XXI, cultura popular, a lavanda. Então, assim, cresceu muito no século XX o uso da lavanda. Na França, muito utilizado, tem museu, tem muita história, é muito legal, cresceu demais o uso, propagou-se, e um marketing maravilhoso, propagou-se a lavanda para o mundo inteiro, e depois a gente teve algumas quedas com o grande boom da indústria farmacêutica, né? Então, tem muita gente que, hoje mesmo, a gente encontrou com o pessoal aqui em Jandaia. Ai, porque, nossa, quando eu vou no mercado, eu sempre tento comprar com cheirinho de lavanda. Daí a gente fica assim, ai, que bom, né? Lavanda é muito bom, mas tipo, o cheiro que você compra no mercado não tem nada a ver com o cheiro da planta mesmo. Mas tá bom. Aos pouquinhos a gente vai, de novo, reconquistando e explicando isso para as pessoas. Mas é bom que a lavanda, ela veio de volta, né? Então, ela é uma cultura popular muito forte. E ela continua a ser valorizada, e não apenas pelas propriedades medicinais e aromáticas, mas também pelo aspecto estético. Então, ela voltou a ser utilizada principalmente em paisagismo, tanto na Europa quanto no Brasil, em outros lugares do mundo, né? Não só no Brasil. Bem, os campos de lavanda, eles são destinos turísticos populares, então se popularizou muito, começou-se lá na Europa, claro, começou-se na França, daí os campos começaram a ficar lindos, né? A região ficou linda, muito florida, e começou-se a explorar essa indústria do turismo, que, gente, a indústria do turismo, a gente vai falar sobre isso lá nos negócios, mas é uma indústria que movimenta 42 setores da economia. Então, assim, é uma indústria poderosíssima para quem sabe trabalhar com essa indústria, né? E não só isso, é uma planta que é muito utilizada em produtos de bem-estar e de beleza. Gente, querendo ou não, a gente está aqui, somos apaixonados por lavanda. Só a florzinha em si já é sensacional.
Só a moita que a gente tem do lado de fora, aqui no meu sogro tem 3 moitas aqui gigantescas. A gente, às vezes, eu vou ali, deito do lado, assim, só para ficar ali sentindo o perfume, já é maravilhoso. Imagina produtos à base disso. E produtos que trazem benefícios para a nossa vida, né? Aumentaram-se, sim, as pesquisas científicas, estudos mais modernos, e cada vez tem se validado mais as propriedades medicinais da lavanda. Diferentes tipos de lavanda, reconhecida por qualidades calmantes e relaxantes, uma classe de lavanda, também usada para tratamento de ansiedade, insônia, antissépticos, de dor de cabeça, dores de estômago, de trazer mais ânimo, entusiasmo. Então, cada tipo de lavanda, tem benefícios diferentes, e alguns são similares, né? Alguns benefícios são similares. Falando de sustentabilidade, que a gente vem falando aí nas últimas 4 décadas, vamos falar um pouquinho mais, porque do ano 2000 para cá começou-se a falar mais de sustentabilidade, mas na última década, ali nos anos 90, 1990, já se falava um pouco disso. Sustentabilidade da lavanda ser muito apreciada nas suas práticas agrícolas sustentáveis, né? Uma cultura que não agride a região, não agride o solo, que tem pouca necessidade de irrigação, além de contribuir para a prática agrícola ecologicamente responsável, né? Então, isso é muito bom. Vê-se aí toda a nossa discussão, nosso bate-papo aqui falando de lavanda e abelha, né? Que a gente estava falando logo um pouquinho antes aqui da aula começar. Sobre os dias atuais, aqui está uma foto para mostrar para vocês 2 tipos de lavanda. Na esquerda, aqui, ou direito de vocês, é a lavanda dentata, e a outra é a lavanda angustifolia ou officinalis, né? Hoje, a lavanda pode ser apreciada não só pela fragrância, como a gente fala sempre, pelos múltiplos benefícios. Vamos falar desses 2 grandes grupos, que é a lavândula angustifolia ou officinalis, e também o lavandim, que é uma descendência da lavândula angustifolia com a lavândula latifolia. São lavândulas muito utilizadas para induzir o sono, para aliviar o estresse e aliviar a depressão, tá? Esse é o grande mote dessa lavanda, desse grupo de lavandas. A lavândula dentata, já diferente dela, ela é uma estimulante, expectorante, sim, estou usando lavanda, mas esse negócio não quer sair de mim, e mucolítica. E sobre ser inseticida, sobre repelente, ambas as lavandas. Ambas. Todas elas são para dor de cabeça, para curativa, todas elas trabalham com essa parte curativa. O que é muito legal, a lavanda dentata também trabalha muito a parte de dor muscular, né? Ambas você pode usar para fazer chá, para fazer compressa em curar ferida, para colocar na testa, aliviar congestão nasal, dor de cabeça, ressaca, cansaço, tensão, exaustão e tantas outras formas. Por isso, a lavanda é o óleo essencial mais utilizado no mundo, porque é uma lista de benefícios que tem, gigante, assim. Super popular, muito versátil. Ela é amplamente apreciada e utilizada de diferentes formas em todo o mundo. Vamos falar de atualidade, onde temos produtores de lavanda no Brasil atual. No Brasil atual temos Rio Grande do Sul, foram os primeiros produtores de lavanda do Brasil. Aí a gente tem Paraná, somos os primeiros produtores de lavanda no Paraná. Depois foi... daí tem São Paulo, que também teve a Cunha, foi o primeiro campo turístico do Brasil de lavanda. Aí temos Santa Catarina, aí começou a expandir. Santa Catarina, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Paraíba. Todos esses estados nós temos alunos. Todos esses estados temos alunos. E, claro, temos o nosso argentino, que não está aqui no cantinho, mas a gente tem na Argentina. A gente temos um aluno produtor na Argentina. E o futuro? A quem pertence? O que vai ser do futuro? Vai ser assim? Lavando em todos os cantos? Bem,
O futuro depende da gente. O futuro a gente que faz. O futuro a gente vai escrever já pensando aqui no nosso presente. Onde eu quero chegar com a lavanda? Esse é o futuro da lavanda. Nós estamos escrevendo o futuro da lavanda juntos. O futuro da lavanda officinalis, o futuro da lavanda angustifolia, ele já é um futuro presente, né? Ele já é um futuro que está sendo... É que essa tela está junto com a outra na apresentação. Não Vai ali, tem. aqui, ó, no LCP. Volta naquela tela lá. Vai lá agora aqui. Depois... Aí, beleza. Ué? Não, é que tava duas telas, a fusão tava errada. Enfim. Bem, vamos falar um pouquinho, vamos continuar aqui. Futuro, a angustifolia, ela já é uma lavanda muito disseminada no mundo todo, né? Em várias regiões do mundo. Onde a lavanda angustifolia é cultivada hoje? Ela é cultivada na Europa, diferentes tipos de lavanda, porque daí a gente tem a lavanda angustifolia, ela é a família, angustifolia não é a família que chama, mas enfim, é aqui a mãe. Embaixo dela tem vários tipos. Super Blue, Deep Blue, Elegance, e aí vai, tem vários tipos. Purple, enfim. Então é cultivada em toda a Europa. França, o maior produtor de lavanda da Europa hoje é a Bulgária. Tá? Não é a França mais, é a Bulgária. Bulgária, Croácia. Aí a gente tem a França é a maior produtora de lavandim. As maiores produções hoje na França não são mais de lavanda angustifolia, são de lavandim, porque a produção industrial ela é maior, a produção de óleo essencial ela é maior do lavandim do que da lavanda angustifolia, sendo assim o custo também reduz do óleo, né? Aí a gente tem Espanha, Portugal, Itália, Grécia, todos esses produzem lavanda. Bélgica produz lavanda. Inglaterra também. Depois a gente tem ali, norte da África já não tem mais tanto, tem no Oriente Médio, Israel tem grandes produtores de lavanda, Índia tem grandes produtores de lavanda, Estados Unidos tem uma produção de lavanda muito grande e que hoje supre quase que 100% do consumo interno dos Estados Unidos é a produção americana, é muito grande, eles têm uma associação nacional de produtores de lavanda, e no Canadá, na região ali de Ontário, tem muita produção de lavanda também. Então, é muito legal. Aí a gente tem aqui no Brasil, a gente tem na América do Sul, na verdade, a produção de lavanda na Argentina, sul da Argentina já tem uma produção, principalmente de lavanda angustifolia, também alguns tipos de lavanda angustifolia, eles estão tentando produzir, ainda não é em larga escala. E no Brasil, a lavanda que se adaptou melhor é a lavanda dentata. Temos outras lavandas? Tem outras lavandas, gente. E estamos aqui para testar. Como eu falei, nós estamos aqui para fazer o nosso futuro. Mas no Brasil é muito novo. Pensa que nós estamos há 8 anos. O lavandário em Cunha, a Lace e o lavandário estão há 10 anos. É muito pouco tempo. Muito pouco. A Lace é da Lavandário Pedra Azul do Espírito Santo, que começou praticamente junto com o lavandário em Cunha, ali há 10, 11 anos atrás. É muito pouco tempo, se a gente for comparar com 2.500 anos de história. Então, a gente está aqui, sim, para fazer o futuro para fazer o nosso presente ser o nosso futuro, né? Trazer o nosso futuro para o presente. Transformar tudo isso. E falando um pouquinho do presente que o Marcos falou, que está lá no nosso EAD para vocês, na Biblioteca da Lavanda, a gente está com essa lista completinha de 30 lavandários pelo mundo, uma sugestão aí para pesquisa mesmo, para conhecer, para ver modelo, para ver tipo de lavanda, para ver como que é trabalhado isso no exterior. 30 lavandários pelo mundo e 10 lavandários pelo Brasil, para vocês se debruçarem e, dar-lhe pesquisa, porque benchmarking, né, é muito importante na nossa área também. E o futuro da Santa Lavanda, qual é o nosso objetivo com a lavândula dentata ou a lavanda do Brasil?
né? É aumentar a produção de lavanda no Brasil, principalmente lavanda dentata, mas todas as lavandas são muito bem-vindas. Escrever a história da lavanda no Brasil, juntos a gente está fazendo isso. Produzir conteúdo bibliográfico sobre as lavandas produzidas aqui no Brasil. Fazer pesquisas, testar diferentes tipos do uso do óleo essencial e do hidrolato da lavanda dentata. Por quê? Porque na Europa, na França, a lavanda dentata é chamada de lavanda francesa, mas não é a lavanda cultivada, gente. A lavanda dentata na Europa ela é utilizada para paisagismo. Então ela se adaptou muito bem para o Brasil, né? E a gente está trazendo, chancelando a lavanda dentata como a lavanda do Brasil. Vamos, né? Vamos trazer, vamos trabalhar. Ela tem tantos benefícios que ela não tem tantos estudos assim. Então a gente está fazendo e aceitamos unir forças para fazer testes de diferentes usos, tanto nos humanos, agroindústrias, perfumaria e aromaterapia, e aumentar os campos de lavanda para turismo, porque esse Brasil é muito grande e a gente tem plena ciência de que todo mundo merece conhecer e se perfumar, se deliciar com o campo de lavanda por aqui, nesse paísão. Né? E quando a gente teve a Rota da Lavanda chancelada aqui no Paraná, é a primeira Rota da Lavanda do Brasil, é a Rota da Lavanda no Paraná, o Norberto Ortigara era o secretário estadual de Agricultura e Abastecimento, e ele falou isso aqui, e isso está em diversos jornais, gente. A lavanda tem um largo uso industrial. É uma atividade que pode fornecer boa renda, muito maior do que a soja e o milho, principalmente em pequenas propriedades. Então, a gente sabe que o futuro está aqui e ele está nas nossas mãos. Juntos, a gente vai transformar a lavanda dentata em uma lavanda extremamente viável, e a gente já sabe que ela é viável, né? Mas ainda mais mostrar para esse mundão que a lavanda dentata ela tem maravilhas a ser utilizada que as pessoas ainda não conhecem. Né? Ai, Dori, por que você está falando isso? Porque são perfumes diferentes. Para vocês, para quem já viu tipos de lavanda diferentes, vocês vão sentir. E tá aí um exercício para pesquisar. Ver se vocês acham tipos de lavandas diferentes. Quem está mais perto de Olambra, de repente consegue. Ou se vocês forem em algum garden, sempre vai estar escrito lavanda nas coisas, mas as lavandas são diferentes. Observem as folhas, observem o cheiro, o odor da lavanda. Uma é mais adocicada, a outra é mais mentolada, mais canforada, porque faz parte da família das mentas, mas isso é um papo para a próxima aula. Para as próximas aulas, né, Marcos? Gente, e isso foi um pouco da nossa história da lavanda, assim, um resumão, né? Só para a gente se situar onde está a lavanda no mundo e como a gente chegou na lavanda até aqui. Então, muito obrigada pela presença de todos. E o microfone está aberto para vocês, se alguém quiser comentar, perguntar, trocar uma ideia. Estamos aqui para conversar. Agora temos mais 15 minutos para bater um papo. Ô, Dori. Oi. Eu tenho uma dúvida. O que é chamado de lavandário? É qualquer lavoura de lavanda? Isso. Tá. Lavouras de lavanda, chamado de lavandário. O lavandário, principalmente, é muito utilizado esse nome, é muito utilizado para o turismo, né? É um espaço de plantação de lavanda, é um lavandário. Mas todo espaço onde você planta lavanda para um fim, principalmente para um fim comercial, independente se é para fim turístico ou industrial, é um lavandário. Entendi. Obrigada. Por nada. Estão me ouvindo agora? Eu tenho uma sugestão, tá? Eu, particular, eu não gosto desse nome lavandário. Para mim, lavandário é a mesma coisa que lavandaria.
para mim, campo de lavanda é mais bonito, ou jardim de lavanda. É muito difícil eu usar isso. Segundo, o lavandário de Cunha pegou isso para ele. Então, quando a gente sempre fala lavandário, eu estou fazendo propaganda para ele. Principalmente nas redes sociais. Quando a gente começa a falar de pacote, de SEO, então qualquer blog que eu vou escrever, qualquer artigo, quando eu escrevo uma palavra lavandário, eu estou fazendo propaganda para o lavandário de Cunha. Então, eu, particular, eu não uso muito essa palavra não, viu, Marinela? Eu prefiro usar campo de lavanda. Perfeito, perfeito. Mas é de cada um, né? Mas lavandário, Aham. a Dori falou certo. Como que o cara lá de Minas me chamava, Dari? Lavandeiro? O lavandeiro, ele falava, mas era tipo cura, não era de Minas, era o De Goiás. não, do Espírito Santo, o Gabriel. Lavandeiro. Não, eu coisa também de Minas, lavandeiro. Ô, lavandeiro, Márcio, mas lavandeiro. É, é, tipo curandeiro. Posso fazer uma pergunta? Claro! Se a pessoa quiser começar com um jardim, é verdade ou é mentira que junta muito pernilongo? É o contrário. É o contrário? É. A lavanda, ela espanta pernilongo. Ah, ótimo. Ó, a Tá. gente tem é um cliente nosso de Foz, mas eu não sei se ele plantou em Foz, Antônio. Eu vou perguntar para o Neto. Ele é um cliente de muda, na verdade, ele compra bastante muda com a gente. Ele tem um aras. Ele tem um aras em Foz e ele tem um aras em Centenário do Sul, aqui mais no interior. E ele plantou lavanda em volta todo dos estábulos, justamente, principalmente para espantar, tentar repelir escorpião e cobra. E para diminuir aqueles mosquitinhos, né? Que tem. Uhum. A Rosilei falou bastante que diminuiu, principalmente no pessoal aqui. Ela está aqui no interior do Paraná e é uma região de muita produção de frango. E ela falou na aula passada, quando ela se apresentou, ela falou bastante disso, que eles têm usado muito nos ninhos dos frangos para espantar pulga. Interessante, muito interessante. Muito legal. Uhum. Mais alguém? Estamos aqui para bater papos. Ô, Lu, pesquise lavanda para cavalos, para boi, comece a entrar nesse segmento. Vamos, e até a gente também vai ficar antenado, toda a informação que a gente tiver, a gente vai trazendo aqui para o grupo, tá? Uhum. Eu acredito Tá que, ótimo. assim, cada um vai posicionando, mas o que tem mais facilidade. Então, a gente vai vendo ao longo da mentoria isso, né? Por isso que a mentoria, sempre eu falo que é viva, né? Então, um vai para o lado da abelha, outro vai para o lado daqui. Então, e a gente vai tentando trazer essas pessoas que estão fazendo isso acontecer para dentro da mentoria também, para a gente conversar. Então, essa que é a nossa função também, tá, gente? Não é nada quadrado. Então, se a gente vê que está indo para um lado X, a gente vamos para esse lado aqui também, tá? Isso, a gente vai direcionando. Eu queria... Alguém mais tem mais alguma pergunta, alguma coisa? Não. Eu tenho. Fala. Sobre aquela história da Segunda Guerra Mundial. Você falou? Falei? Da Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, né? Eu gosto tanto dessa história. Ah, que eles usavam para curar as feridas da Primeira Guerra Mundial. Você sabe qual lavanda que era? Não tem essa informação qual lavanda era, né? Não. A lavanda que tivesse, né? Porque ali na região mediterrânea, basicamente é a lavanda angustifolia, o lavandim, a estoeca, e na região da Itália ali tinha bastante lavanda dentata, né? A lavanda dentata tem muito lá na França, por isso que é chamada de lavanda francesa. Ela se adaptou muito bem, só que ela não é a lavanda mais cultivada. Por quê? A Clara, eu ia convidar a Clara para falar um pouquinho, na verdade. Porque na França, pensa que assim, a França é o país muito conhecido pela perfumaria, né? E qual que é a grande diferença da estoeca, da pinata
e da dentata em relação às outras lavandas. A lavanda da família angustifolia, lavandinha officinalis. É o aroma, é o odor que eles chamam. O aroma é outra coisa. É o odor, o perfume, o cheiro que a gente sente. Por quê? Porque essas três, a estoeca, a pinata e a dentata, elas são mais canforadas. Elas têm a quantidade de cânfora é maior. A gente sente um perfume mais mentolado, um cheiro mais mentolado. E a outra lavanda, a lavanda angustifolia, officinalis e o lavandim, que é o híbrido, ou a latifolia também, ela tem um perfume mais adocicado. E isso, para perfumaria, para a indústria de cosmético e perfumaria, o doce prevalece muito mais. Fora que como é que chama? Não é a absorção, mas quando ele gruda na pele, o doce fica muito mais, a retenção do doce é muito maior. Então, é a lavanda que foi muito mais utilizada e empregada no comércio e nas indústrias farmacêuticas. E por isso que teve esse boom desse tipo de lavanda. Não quer dizer que a outra é ruim, mas é porque eles não fizeram pesquisa sobre a outra, sobre as outras. É só por conta disso, entendeu? Então, pelo menos é o que está escrito nos lugares. Posso fazer outra pergunta? Claro. Aqui no Brasil já tem alguma área de lavanda, assim, em larga escala, que é plantado em linha, colhido com automotriz, igual nos Estados Unidos? Não, não tem. Não? Não. É espetacular, né? Eu vi um vídeo essa semana, é uma indústria mesmo, né? E eles cortam da mesma forma que eles cortam o milho para fazer silagem. Mesma coisa. É uma coisa muito bonita, né? Nós estamos aí na cola, tá quase. Deus quiser. Já pensou que legal? Muito. Não, mas vai ter. Porque se já porque... existe isso para milho, por que não pode existir para lavanda? Lu, já existe. Não, já existe. Na França, você compra até uma No bicicleta que Brasil. colhe. Na França tem. No Brasil, assim, tem gente adaptando. Se a gente não tiver uma mecanização, o Brasil não vai se tornar o país da lavanda dentata. Então, Mas a eu acho mecanização vai ter que haver. eu acho que pelo que eu vi, a máquina, eu acho que é uma coisa mais de investimento, porque essas máquinas, elas são uma só, é uma automotriz, o que muda é a plataforma. Plataforma. E a plataforma do milho não é muito diferente da lavanda, pelo que eu percebi, assim. Deve ter deve ter um formato de linha menor, de corte menor, mas elas são feitas. Não, ali você tem. Não, você tem. Olha só as diferenças. Primeiro, que a lavanda você poda aqui e poda lateral, já começa por aí. Segundo, que você tem poda e recolhimento. Neném. Você não tem. E a perda, você não pode ter. Terceiro, na França, você tem as moitas pequenininhas. Entendeu? É menorzinha. A nossa lavanda ela é maior, então ela é um pouco mais. A gente tem que. Nós estamos fazendo uma máquina adaptada à nossa lavanda. Então a gente tem, a poda aqui. Então é o que a gente está fazendo. É poda e recolhimento. Poda aqui, poda lateral aqui, poda lateral. Então tem que ser um disco. A do milho faz isso? Não, é porque é outra plantio, é outra cultura, né? Eu quis dizer que a máquina, ela é muito parecida, a máquina, mas a plataforma não, né? É diferente. Não, a plataforma sim. O Maurício Garcia, você conhece, né? O Maurício Garcia, ele é o maior produtor, ele é de Londrina, né? Ele é o maior produtor de de vetiver do Brasil, citronela do Brasil. Ele ganhou a fazenda mais sustentável do Brasil, que é, quem quiser, Estrela da Manhã, óleos essenciais, se vocês quiserem colocar. Ele vende óleo essencial para o Brasil inteiro, né, também. E, para você ter uma ideia, a plantação dele de citronela, a irrigação é por pivô. Então, imagina o tamanho. E aí, ele pegou uma colheitadeira de milho e adaptou para colher. Então, tanto é que ele falou assim,
que muda, eu acho que é só a plataforma. Ele falou assim, Marco, pode pegar uma colheitadeira, vai? Eu falei, Maurício, até nós chegar lá. Mas pra gente, assim, mecanizar, eu falo assim, são 4 eixos, né? Pesquisa, nós temos que ir. Sim, tem que Sem saber o que está pesquisa, fazendo, sem pesquisa a gente não consegue colocar no mercado, né? Negócio, propósito e cultivo. Então a gente tem que aliar esses 4 eixos, né? E a mecanização tem que vir com tudo, porque a gente está provando que com pouca área dá dinheiro, imagine com bastante. Entendeu? Então, é isso. Ô Marcos, eu queria tirar só mais uma dúvida também. Pode falar? Pode. A respeito do óleo essencial, uma coisa que as pessoas que usam muito óleo essencial, de qualquer outra planta e tudo, eles falam que a gente não deve colocar o óleo diretamente na pele. Eu queria entender isso, se a lavanda, a gente pode usar diretamente na pele, o óleo, né? Na pele, se a gente pode fazer, por exemplo, inalação, colocar o óleo na água e inalar. Como que é esse uso da lavanda, do óleo de lavanda? A gente tem na biblioteca da lavanda lá, no clube a gente tem uma série, né? Se a gente for ao pé da letra, conversar com a Eliane lá do IAC, né? Ela vai falar que não pode. Nenhum óleo pode ter contato com a pele. Uhum. Entendeu? Isso aí é ao pé da letra. Eu não acredito nisso. Então a gente usa. Eu uso o óleo da lavanda, para você ter ideia, eu faço conchinha aqui, eu ponho a gotinha aqui para expectorar. Eu uso a lavanda angustifolia na sola do pé da amora para dormir, aqui para dormir. Agora, é complicado você pegar um óleo da lavanda direto num machucado que está exposto. Tá mudo, Dori. Por que que não usa? Não é que não pode, é porque óleos essenciais são voláteis, né? Então, quando você abre o vidrinho, ele já está, de certa forma, desperdiçando, ele já está se volatilizando. Então, e na pele, a absorção, ela demora, e você pode perder muitos nutrientes. Então, por isso, não é que não pode, que é muito melhor e você tem uma retenção melhor terapeuticamente se você misturar o óleo com um óleo carreador. Carreador. Porque esse óleo carreador, ele absorve, a absorção é mais rápida pelo corpo e assim ele chega onde ele tem que chegar com mais, até 6 segundos. Então, o óleo em si não provocaria lesão na pele, nem mucosa quando aspirado, por exemplo, numa inalação, você jogar na água e aspirar o vapor. Não. Lesão não teria. Não. Ingestão, não. Aí a ingestão é que pode causar. Sim. E nós estamos falando disso porque quem conversou com a gente foi uma médica, a Leice. A Leice, que é médica, né, Dori, que é a dona do lavandário lá, Pedra Azul, que conversou com a gente, ela é profunda conhecedora do óleo essencial de lavanda dentata. Ela ama. E ela usa e ela recomenda, médica, né? Igual a senhorita. Beleza, obrigada. Gente, deixa eu só mostrar aqui, Dori, rapidamente, que é importante. Cadê? Janela. Pera aí. O que é o workbook, tá, gente? Aqui, ó. É o que eu tô subindo ali na plataforma daqui a pouco. Deixa eu ver se tá passando. Tá. Então, o workbook, gente, ele já é no formato de celular, tá?
Então, essa primeira parte, vocês vão ver. Vocês vão ver aqui. Deixa eu ir para frente aqui. Deixa eu dar um zoom aqui menor. EAD. Que já começa os exercícios dele. Nome completo. E outra coisa que vocês vão ver, que se vocês baixarem um PDF no computador, vocês conseguem salvar e já dá para preencher no próprio PDF, ok? Então vai da pessoa que quer imprimir, vai da pessoa que quer no PDF. Então, esse primeiro workbook, ele vem história da lavanda, a foto de vocês aqui já. Então vem falando sobre a história da lavanda, a produção atual, a era moderna. E aqui tem mais um exercício. O que você espera com o futuro? A mesma coisa. Vocês anotam ali no próprio workbook, tá? Aí vem o módulo, que é o propósito, que é da aula da semana que vem. A mesma coisa, gente. Conceito do propósito que vocês vão ter na aula, definindo nossos porquês, o que significa porquê, o como, o que. Então, o workbook também, ele ajuda. Vamos pensar que é um livro que daí você faz atividade, né? Caderno de exercício. Pergunte para si mesmo, faça, revise onde está, e aí vem... Opa, desculpe que eu... Aqui. Por quê, como e o que. Então, eu passei até aqui para vocês. E a terceiro módulo, e ao negócios. Que daí é o mapa de empatia e o Canva. Vamos ver que a Dori vai querer colocar no negócio. Então, vocês não precisam preencher o propósito, tá, gente? Então, essa é a primeira fase do workbook, que a gente vai usar ele dentro desse módulo, no propósito. Então, o que vai valer? O propósito de vocês, que vocês vão bater muito cabeça, eu tenho certeza, que é o porquê, como e o que. Esperem a aula da Dori para começar a fazer isso aqui. E aí, o próximo módulo, que é negócios 1, que é qual que é o meu grande negócio, qual que é o segundo negócio. Aí a gente vai falar muito de negócio, para depois, aí sim, vocês preenchem tanto o propósito quanto o negócio, para a gente fazer um aulão discutindo tudo isso, tá, gente? Só estou passando isso aqui para não ficar confuso. E esse workbook, então, vai estar dentro da plataforma para vocês baixarem. Então, não tem muito exercício, não tem nada. É mais um... Porque daqui 6 meses, vocês falam, opa, mas o que eu fiz na mentoria? Vocês têm um workbook que tem começo, meio e fim lá, para não ter que ficar assistindo todas as aulas, etc. Sempre que quando vocês quiserem buscar o propósito de vocês, está lá. E uma coisa, não deixem de reviver o propósito de vocês. Cara, eu sem brincadeira, a Doreen sabe disso. Teve casal aqui que bateu bastante cabeça. Qual que era o propósito com a lavanda? Podem começar a discutir, podem começar a pesquisar, podem começar... peguem essa aula que a Doreen vai dar, vejam bastante coisa de propósito, porque o propósito que vai nortear tudo, tá, gente? Né, Dodozinha? Tá mudo? Tá passando mal? O que aconteceu? Posso terminar? Oi, gente, eu vou... Desculpa, é que eu tô com a Tiquinha aqui, ó, que veio aqui chorando com dor. Mas é isso aí. Não façam propósito, negócio, nada disso. Abandona. Esquece, ignora. Faz só a primeira parte ali do livro, por favor, que vai ser importante para a nossa próxima aula. Aí a gente vai ferver a nossa cabeça na próxima aula, vocês vão ver. É uma delícia. Ô, Doreen, só para finalizar, não tinha uma pergunta para Clara? Sim, era para Clara. Eu queria, na verdade, que ela contasse um pouquinho dessa experiência dela. Se você viu realmente essa diferença das lavandas lá, sabe? Porque na aula passada você falou que visitou vários lugares e tudo mais. Mas eu queria saber se você viu essas diferentes lavandas nos lugares que você morou, já passou, visitou, enfim. Na verdade, quando eu morei na França, já tem muitos anos, eu vivi muito envolvida com a questão de queijos, né? Porque o meu primeiro marido,
ele era queijeiro, engenheiro, né, de queijo, e aí a gente vivia muito envolvida, era com queijo, né? Uhum. Tipo, quando eu tive contato com a lavanda, a gente morava numa fazenda experimental de cabra, queijo de cabra, picodon, o nome do queijo, né? Então, os campos de lavanda, né, era mais uma questão de passear, sabe? E eu não percebia nos campos de lavanda a diferença, não. Era linda, aquela coisa Uhum. roxa, né? Muito bonito, né? A época de plantação, tava as flores, que era no verão, né? Mas tinha as feiras, sabe? Uhum. Feiras artesanais. Aí, nas feiras artesanais, a quantidade de produtos, de coisas que eu via, né, que a gente via, era encantador. Aí sim dava para perceber as flores, as diferenças, as diferentes flores, né? Mas isso já tem tanto tempo, eu não me lembro mais o nome das flores, eles Sim, não, falavam. era mesmo para saber se você conseguiu perceber em algum Sim, passeio, alguma visita, principalmente pelas cores, né? as Umas cores. eram mais clarinhas, outras eram mais fortes, assim, né? O perfume também era diferente, porque eles faziam perfumaria, né? Sim. Então, tinham colônias diferentes, você sentia que uma era mais forte, outra era mais suave, dava para ter essa percepção. E eu não me lembro, assim, da lavanda dentata. Não tem muito mesmo. Não me lembro, mas eles faziam muitas coisas, tinham muitos produtos e muita coisa envolvendo perfumaria, né? A gente E vai as falar disso lá no negócio. buquês de flores, sabe? Era lindo, era muito legal. Tinha também na alimentação, né? Coisas feitas com lavanda, artesanato feito com lavanda, muita coisa. Assim. Ai, que legal. Para perceber, mas eu percebi as cores, pelas cores que eu identificava a diferença na época, né? Mas já tem muito tempo, né? Já tem de 30 anos. Mas eu acho que nesse sentido a percepção ela é a mesma, assim. Mas gente, é muito legal. Então é muito bom, assim, é muito amplo. A gente tem um mundo gigante. E daí, falando das feiras, dos negócios, a gente vai falar bastante disso, que é outra área. Era bem artesanal, eles eram bem assim, o povo bem da roça mesmo. Eu morei no interior muito assim, as pessoas eram bem da roça mesmo, sabe? Eu tive contato com essas pessoas e eram pessoas que às vezes eu falava assim, o Brasil, eu sou do Brasil. Aí as pessoas, Brasil? Onde fica o Brasil? Elas não sabiam nem onde era o Brasil, sabe? Eu falava, não, do outro lado do oceano. Não, como assim? O Brasil não faz parte da Europa. Para ver como as pessoas viviam aquele universo, assim. Era a França no mundo, sabe? E ela fala, não, uma vez que, né, uma vez eu levei até um atlas, na época não tinha internet, celular, nada disso, levei um atlas para poder mostrar para a pessoa, voltei na feira para poder mostrar para a pessoa, olha só onde é o Brasil, meu Deus, como você atravessou? Nossa, mas como o mundo é desse tamanho? É muito louco, é muito louco. Isso aí é muito legal, pessoal muito legal, no interior. Muito obrigada, a aula foi maravilhosa. Isso. Maravilhosa. Foi muito boa a aula, parabéns. Com certeza a gente vai falar, isso aqui é só o comecinho. É só para dar aquela pitadinha mesmo e para a gente entender um pouquinho de onde vem todo esse universo da lavanda e para a gente se apaixonar ainda mais por essa planta tão versátil, emblemática e que eu tenho certeza que cada cantinho aqui do Brasil vai ficar ainda mais perfumado. Vamos fazer uma foto? Vamos. Olha lá, A foto. Vou pôr na... Peraí, que a luz... Opa. Aí, agora vai. Tananana. Amora. Ó, o sorrisão. Beleza. Aí. Pronto, gente. Tchau. Obrigada, boa noite, fiquem com Deus. Excelente semana e bora continuar o nosso papo lá no grupo.